E como Obrigada. começamos nossa missão? Temos bastante coisa para falar, né? Temos bastante coisa, sim. E eu queria começar já pegando essa questão das fortes chuvas, né? Minas Gerais, muito atingido por tudo isso. Infelizmente, a gente viu uma tragédia muito, né, triste, aquelas imagens que a gente viu ali no final de semana, lá em Capitólio, mas também tem outros pontos ali em Minas que estão sofrendo muito com as chuvas. A gente às vezes lembra só ali daquela cena de Capitólio, mas a gente não pode deixar também de falar de outros pontos lá em Minas Gerais, principalmente Vale e Minas, que estão listadas na Bolsa, que a gente viu aí, trouxemos agora há pouco, que elas já anunciaram a paralisação da produção e escoamento por conta desse cenário, e elas disseram que monitoram de perto o nível das barragens. É impossível não lembrar do que aconteceu há alguns anos lá em Brumadinho, né, professor? Por isso que eu estou fazendo essa ponte com tudo isso. Queria entender um pouquinho, né, como que você acha que o investidor, ele reage a esse tipo de informação? Quais reflexos podem ser vistos aí nesse setor e nessas empresas especificamente? Ô, Paula, você comentou, até estava em dúvida se eu falava ou não. Eu estava em Capitólio. Eu voltei, eu estava no trânsito no momento do acidente. Então, meu telefone tocou, o pessoal perguntando se eu estava bem. Então, vivenciei bem de perto. Então, já que você tocou nesse assunto, eu queria pegar esse exemplo para mostrar muito bem como é que funciona essa questão de gestão de risco. Se você se compromete numa cachoeira ou fazer algum passeio, que é um esporte de aventura, naturalmente a gente está assumindo riscos. E esse risco faz parte da nossa decisão. Isso vale na vida prática e vale também como investidor. Então, às vezes, esses eventos de risco, como esse horroroso que aconteceu, que eu tive oportunidade de estar bem envolvido nesse processo, mostra que a gente não está preparado para todos os riscos que podem acontecer. Verdade. O que cabe a nós, como indivíduos e como investidores, é trabalhar dentro das melhores expectativas possíveis. Estou falando isso, eu queria pegar a carona com a discussão anterior sobre as empresas técnicas, rapidamente. Então, claro. a gente viu o esticar dos preços da Magalu, da Cash, da Via. Então, todo aquele arcabouço fundamentalista, ele se perdeu e tudo ficou concentrado no preço. E esses ativos seguiram se valorizando por um período muito grande, descolado da realidade fundamentalista. Então, todo mundo que entrou nessa realidade, onde os números não falam mais com os fundamentos da empresa, em termos de preço, está assumindo um risco que muitas vezes o próprio investidor nem sabe que esse risco existe, porque ele não sabe analisar o preço de uma ação. Então, o que eu estou vendo a ocorrência dessas quedas? A materialização de um risco real, que é o fato da gente comprar ações sem fazer uma análise do seu desconto de fluxo de caixa. Porque se a gente olhasse, por exemplo, a Magalu, o tanto que ela teria que crescer para justificar os preços dos topos históricos dela, ela teria que ficar maior do que a Amazon americana. Então, é dentro desse tipo de filosofia que eu queria fazer o link. Nós estamos no ambiente de risco, a gente tenta administrar esses riscos da melhor forma possível, e quando esse tipo de evento, as tragédias acontecem, pode ser uma tragédia física ou uma tragédia no nosso bolso, a gente tem que aprender a lidar com isso da forma mais prudente possível. Então, indo para a questão da Vale. Depois que aconteceu primeiro Mariana, depois Brumadinho, a gente incorporou no nosso modelo de que essa empresa tem esse risco ambiental muito sério. Então, quando você está posicionado numa empresa como a Vale, ou em outras empresas que usam essa metodologia de mineração, e a chuva começa um fenômeno como laninha, ou seja, a chuva começa a se intensificar em Minas, nós podemos esperar que esse tipo de situação vai se impactar nos papéis. Mas a questão é, será que eu comprei esses ativos com a margem de segurança suficiente para fazer frente a esses eventos de risco? Então, eu queria chamar os investidores, bastante gente aqui conosco, levantar uma reflexão, né? Vamos iniciar 2022 com aquela reflexão raiz de que o preço importa. Se você compra uma ação muito sobreavaliada num bull market e o mercado muda, existe uma necessidade de aumento na taxa de juros, essas ações têm o potencial de despencar.
No auge do bull market, professores como eu estão com dificuldade de falar isso, porque a ação só sobe, então, infelizmente, tem que esperar o momento da tragédia para comentar, tem que saber o preço que você está comprando o ativo para verificar que você tem margem de segurança. Então, Paulo, eu estou bem concentrado nesse ano de 2022 na gestão de risco. Eu acho que essa é a palavra-chave aqui e cada um vai ter que trabalhar dentro das suas possibilidades nesse contexto.